Olá, viva, bom dia. Nós hoje vamos falar sobre um tema que ainda é uma espécie de tabu e que não pode ser dito. Nós vamos conversar sobre a ausência do amor materno nas relações entre mães e filhos. Nem sempre as mães, e hoje vamos falar só sobre as mães, conseguem amar os seus filhos e vamos, pois, desconstruir a ideia de que este amor surge sempre e é logo espontâneo. Mãe, porque não gostas de mim? Histórias de filhos que nunca se sentiram amados é um dos livros de Lucília Galha, jornalista da revista Sábado, mãe de dois e também autora do livro Morte Assistida, temos o direito de escolher a forma como morremos. Lucília, muito obrigada por ter aceito este convite para falarmos um pouco Obrigada, sobre eu. este livro. Antes de começarmos, eu fiz aqui uma mini introdução sobre a sua bio, gostava que nos Uhum. contasse, que se apresentasse um bocadinho, se gostava que nos dissesse também se tem eventualmente alguma rede social onde nós possamos lê-la ou não, e depois que nos contasse, para início de conversa, como é que surgiu este convite para escrever este livro com um tema que não é assim tão consensual quanto isso, não é? Nada, diria eu, não é? Mas já lá vamos. Então, desde o início, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre este livro e sobre este tema, acho que é importante, não é? Por isso é que eu escrevi. Para lhe dar aqui algum contexto de quem é que eu sou e às pessoas que nos estão a ver, de facto, eu sou jornalista, portanto, é essa a minha profissão. Trabalho na revista Sábado já há uma série de anos, sou jornalista de sociedade. Escrevo essencialmente sobre temas de saúde, mas tudo o que tem a ver com sociedade, portanto, nós escrevemos e são os temas que normalmente eu trato. Também sou mãe de dois filhos, como já me apresentou, e daí também aqui há alguns aspectos curiosos que surgiram relativamente ao tema deste livro, não é? Porque tem a ver com a maternidade. Um, e pronto, de facto, esta ideia de escrever sobre um tema que, assim, à partida, diríamos que é um bocadinho tabu, não é? Portanto, foi assim um desafio que me lançaram e que eu aceitei justamente por essa questão de ser tão desconcertante, não é? Portanto, indo aqui ao cerne da questão, eu achei muito curioso, portanto, foi um tema que me foi proposto pela editora, não fui eu que tive a ideia, e eu na altura, portanto, quando me propuseram esta ideia, ainda, portanto, tinha sido mãe há 10 meses, portanto, pela primeira vez, não é? E, e dessa primeira vez, portanto, foi tudo muito automático, muito bonito, muito espontâneo e, portanto, não quer dizer que da segunda também não tenha sido, mas portanto, era a experiência que eu tinha, portanto, tinha sido mãe há 10 meses e estava muito encantada com a maternidade, não é? Portanto, estava mesmo, partilhava mesmo da visão romântica da maternidade. E quando o meu editor me falou sobre esta questão, me disse, e por que não fazermos uma coisa com este tema, mães que não gostam dos filhos, e eu fiquei a pensar, mas mães que não gostam dos filhos? Pá, mas está bem, mas fiquei mesmo desconcertada com a questão, sabe? Porque de facto tinha sido tão automático e aquela coisa que nós ouvimos muito, não é? Portanto, estamos sempre a ouvir, aliás, a sociedade faz uma enorme pressão nesse sentido, não é? E estamos sempre a ouvir, quando tu fores mãe é que vais perceber o amor que se sente, aquele amor que é incondicional. E de facto eu senti esse amor, não é? E daí ter aceitado fazer este livro porque achei que seria logo desafiante, não é? A partir desta premissa tão forte de que há mães que não gostam dos filhos. Como assim? Como é que isso é possível, não é? Foi um bocadinho por aí. E quando começou a trabalhar no tema e partilhando com outras pessoas o tema, sentiu algum tipo de resistência ou não, isso não é normal, sentiu alguma resistência no tema? Ou seja, quando começa a partilhar, por exemplo, eu falo algumas vezes sobre a não importância do amor incondicional. Eu não acho importante uma mãe sentir amor incondicional pelos filhos, o mais importante é os filhos sentirem-se amados. E por Sentirem-se isso, amados, exatamente. é por isso é que eu gosto do subtítulo do livro. Aliás, Uhum. eu já partilhei consigo, mas posso partilhar aqui com quem nos vai ouvir, que quando eu recebi o livro, que foi a Esfera que editou, portanto é a editora do meu primeiro livro. Quando eu recebi este livro eu fiquei em êxtase e disse, finalmente alguém pega neste tema e vai desconstruir esta pressão, como disse, de que
todas as pessoas, todas as mães amam incondicionalmente os seus filhos ou amam os seus filhos. Portanto, a minha questão é se sentiu algum tipo de pressão, como se as pessoas quisessem negar esta evidência ou este facto, Hum. ou Eu, não? eu não, Resistência, não é pressão, mas resistência. Não foi bem resistência, o que eu senti foi que foi muito difícil chegar até às histórias, não é? Portanto, e não foi propriamente por haver resistência, eu acho que foi porque as pessoas, isto é uma grande mágoa na vida das pessoas, não é? Na vida destas pessoas com que eu falei. E algumas, portanto, eu abordei várias e por várias vias, por vários canais, tentei chegar até casos, nomeadamente através dos especialistas, dos psicólogos, dos psiquiatras, portanto, que achei que por aí pudesse ser mais direto, porque quer dizer, não existe propriamente um sítio nem uma associação de filhos Sim, de sim, mães que sim, não sim. gostaram deles, não é? Portanto, portanto eu fui aqui por várias vias. E de facto o que senti foi que foi muito difícil chegar até estes casos, foi muito difícil arranjar pessoas que quisessem falar sobre este tema. E mais engraçado ainda foi que eu já estava preparada para essa dificuldade, aliás, este é o segundo livro que escrevi, no primeiro também foi dificílimo, portanto todos os livros que eu escrevi, talvez por os temas serem um bocadinho tabu, não é? Portanto, eu recuso um bocadinho essa designação, mas é verdade, por os temas serem pouco falados, é mais difícil chegar até às pessoas, e portanto eu já estava preparada para isso. Para aquilo que eu não estava preparada foi, e curiosamente foi uma coisa que aconteceu obviamente a posteriori, quando o livro foi publicado, foi que eu recebi muito feedback de pessoas que se identificavam com estas histórias e que me disseram, mas isto foi logo imediatamente, o livro foi para as bancas num dia e eu no dia seguinte já estava a receber mensagens através do Messenger de pessoas que eu não conhecia a dizer-me vi o seu livro, também tenho uma história assim, obrigada por ter escrito sobre esse tema, portanto, e eu percebi, caramba, eu já tinha um bocadinho essa noção, mas isto não é nada marginal, não é? Isto é clandestino, que é diferente, não é? Portanto, isto acontece e há imensa gente, portanto, a quem isto acontece, que se calhar não falam porque se sentem, além disto ser uma grande mágoa na vida delas, sentem quase como se a sociedade não os fosse perceber, não é? Como é que é? Não, tu deves estar a perceber mal, a tua mãe claro que gosta de ti, não é? Então, alguma vez a tua mãe não gosta de ti, não Sim, e é? acusar uma mãe de não ter sabido amar. Exato, É que porque se eu exato. digo assim, eu sinto, eu identifico-me nestas histórias e significa que eu estou a trazer a minha mãe para dentro desta história e a Uhum, acusá-la de não me ter amado. E exatamente, portanto, realmente não é fácil por não é? causa de toda a pressão. Ao mesmo tempo, significa que todas essas mensagens que recebeu, será que podemos dizer que é importante falarmos sobre este tema? Eu acho que sim, eu acho que é importante e é urgente falarmos sobre este tema, não é? Já viu o peso que eu acho que se tiraria de cima destas pessoas se pudessem falar abertamente sobre ele, não Sim. é? Se pudessem, se calhar até perceberiam melhor, não é? Portanto, aquilo que lhes aconteceu, se calhar não teriam tanto problema em falar com as próprias mães sobre isso, não é? Estou a especular, não sei se seria esse o caso, mas eu acho que se houvesse mais liberdade de todas as partes, talvez as coisas fossem de outra maneira, não é? Talvez, se calhar, a priori, estas mães que são aqui retratadas no livro e com as quais eu não falei, hum, talvez não tivessem sido mães, não é? Não sabemos, não é? Se calhar há mães que não querem ser mães e há uma grande pressão da sociedade para todas as mulheres serem mães, não é? Portanto, não vamos mentir sobre isso, é verdade. Sobretudo se estão em casal, não é? Quando é Exatamente, que sobretudo, exato, casam ou juntam-se com alguém, então e quando é que vem o filho, não é? Portanto, é quase como se fosse obrigatório uma mulher casada a ser mãe, ou uma mulher junta a ser mãe. Há pessoas que não sentem prazer na maternidade, não é? Portanto, eu tive a ver alguns números e percebi que acho que são cerca de 3%, é um número pequeno, mas é um número que eu acho que deve ser tido em conta, não é? Portanto, a partir dessas mães, se calhar poderiam pôr em questão se serem ou não mães. Depois estes filhos, se calhar poderiam ter talvez uma experiência diferente, não é? Da própria maternidade, portanto, das suas mães e depois nas enquanto suas filhos, vidas, não é? Enquanto enquanto filhos, filhos? não é? Eu acho que sim, eu acho que todos teríamos a ganhar se o tema saísse da clandestinidade e fosse mais falado e mais normalizado, por assim dizer. Sim, normalizar o tema é importante. Ainda lhe quero colocar uma questão sobre isso, mas
queria ir ao subtítulo: Histórias de filhos que nunca se sentiram amados. Uhum. Isto significa que se sentir amado é uma experiência subjetiva. Ou seja, eu posso amar muito alguém, mas esse alguém Uhum. não se sentir amado. Eu Ok. gostei deste subtítulo. Porquê que o escolheu? Eu escolhi justamente por isso, porque, ou seja, isto é a percepção que eles têm daquilo que lhes aconteceu. Estas mães, e eu percebi isso através do discurso destes filhos, não têm inteira noção ou inteira percepção disto, não é? Acharam que fizeram um bom trabalho. Há mães destes casos, que eu conheci, portanto, que eu tive a oportunidade de conhecer, há um dos casos em que eu conheço. E eu sei que essa mãe não fez com intenção. Portanto, estas mães são mães que, portanto, não amaram na perspectiva dos filhos sem intenção, não é? Portanto, algumas poderão ter tido alguma intenção, mas há aqui vários casos em que não houve isso. E, de facto, eu pus este subtítulo justamente por isso, porque há aqui uma percepção, portanto, isto é a percepção dos filhos. E há uma coisa engraçada, eu até queria ler aqui uma passagem na primeira história, porque fala um bocadinho dessa percepção que esta rapariga, que é o caso mais novo que eu tenho, em que ela diz assim, se me permite, vou ler Qual é a aqui. página? Sim, É a página 35. 35, ok. Eu vou só mostrar aqui o livro, que para quem nos vê no YouTube está aqui, depois eu Obrigada. vou pôr o link para o livro, página 35. Então, Em que ela diz: há mães que não conseguem amar por influência do que viveram, ou que não amam da forma mais correta, amam à maneira delas. E há mães que definitivamente não sabem amar. Não foi o meu caso, graças a Deus. Não é que a minha mãe não saiba ser mãe. Ela simplesmente tem um jeito de amar, que é o jeito dela. E é um jeito especial de ser. Portanto, logo aqui se percebe que esta própria filha, ela não acha que a mãe não gostou dela. Ela acha que a mãe tem um jeito diferente de gostar. Mas se nós lermos esta história, bem, há aqui coisas que são verdadeiros murros no estômago e pensamos assim, mas como é que ela está a dizer isto se a mãe dela lhe fez isto, não é? Portanto, a mãe dela era a pessoa que ela estava a sofrer porque tinha imensas infecções urinárias e a mãe dela dizia-lhe por simplesmente, estás a fazer fita, não te leva ao hospital e coisas muito tem aqui coisas muito gritantes que depois nós pensamos, mas ela tem uma perspectiva da mãe que ela percebe que a mãe não foi capaz de fazer de outra maneira e acha que a mãe gosta dela, mas tem um jeito especial de gostar, portanto logo daí percebemos que isto não é nada preto no branco, não é, não é nada, e foi um bocadinho por aí que eu também quis dizer que foi perceber que não há bom nem mau, não há boas nem más mães, não é? Portanto aqui a questão é mães que se calhar não conseguiram fazer de outra maneira, não é? Portanto que e isso pode ter acontecido por uma série de razões, não é? Pode ter acontecido por circunstâncias das próprias vidas delas, pode ter acontecido, percebe-se aqui em algumas histórias, porque as mães delas, portanto as avós, também fizeram assim com elas e essa era a única maneira que elas tinham, era aquilo que elas sabiam que fazer, ou pode ter a ver com esta questão da vinculação também que existe, que portanto, o laço que se estabelece, não é? Portanto, entre a mãe e o filho à nascença, e esse laço não ter sido criado, não é? Portanto, não existir. Portanto, é muito mais, não é nada linear, é muito mais do que haver bom ou mau, não é? Portanto, há aqui uma série de nuances, não é? E de situações que determinam eu ser de uma ou determinada maneira, de uma ou de outra maneira, não é? eu quando li o livro, li não é? O que aqui conta são as perspectivas dos filhos, Uhum. mas ao mesmo tempo não me deixei de questionar, no caso daquelas mães que, ok, há mães que fizeram o melhor que souberam, nunca se colocaram em causa, sempre sentiram amor e é aquela forma que elas tinham de amar os seus filhos e os filhos infelizmente não se sentiram amados. Hum. Mas depois eu vou à outra certeza, pequena percentagem, ainda menor que esses 3%, de mães que não sentem mesmo amor e que têm essa noção de não sentirem o amor. E o quão cruel deve ser elas sentirem isso, que é Uhum. suposto eu amar os meus filhos, mas eu não tenho prazer nenhum em ser mãe, Uhum. eu não gosto disto, eu não posso falar sobre este assunto, Uhum. e eu não sei fazer diferente com os meus filhos. E eu acho que este livro pode vir a ajudar também essas mães, não sei se isto lhe faz sentido ou não, Faz, mas da faz, faz. forma como eu vejo, pode dizer a estas mães: espera aí, eu não tenho aqui algo errado, é uma coisa que Uhum. está a acontecer e talvez isto possa ser o caminho, eu acredito muito nisto,
possa ser o caminho para estas mães darem o amor aos filhos da forma como eles precisam. Ou seja, eu não preciso de amar incondicionalmente os meus filhos, eu não preciso de os amar sequer, mas através do meu comportamento eu posso fazer senti-los amados. Onde é que eu quero chegar? Através do carinho com que eu falo com eles, de, de criar um ambiente seguro em casa, de proporcionar experiências, fazer coisas com eles, ou seja, eu Há passar, outras formas, não é? exatamente, eu passar para lá disso de que eu não sinto, mas ao mesmo tempo saber que o meu filho se sente amado se eu for jogar futebol com ele. O meu filho se sente amado se eu no final do dia me sentar a ler-lhe uma história, ou se eu estiver a ver um desenho animado ou uma série com ele, ou conversar com ele sobre outros assuntos. Ou seja, acredito eu que a partir do momento em que nós aceitamos esta realidade, que é uma realidade para uma pequena percentagem, mas mesmo assim o é, que pode ser libertador no sentido de, ainda assim, eu encontrar estratégias para fazer com que os meus filhos se sintam amados. Não é o meu amor que importa, é a forma como eles sentem amados. Faz-lhe sentido isto? Faz-me sentido e eu acho que o tema é importante justamente também por isso, ou seja, eu não escrevi, ou pelo menos a intenção, quando comecei a fazer, eu não escrevi, ou melhor, não foi a intenção, foi o que acabou, eu acho que é o produto final, que é, eu não acho que o livro se destine só a este tipo de histórias, não é? Portanto, eu acho que o livro acaba, porque o tema é a maternidade, portanto, acaba por ser uma lição mesmo para qualquer mãe, não é? E nessa perspectiva que diz é muito interessante, porque, ou seja, há outras formas de facto de o fazer. Nem sempre ser mãe é fácil, não é? Ser mãe é muito difícil, não é? Mesmo, portanto, para quem de facto sente o amor, e eu sinto muito amor pelos meus filhos, mas caramba, às vezes não é nada fácil, não é? Portanto, às vezes é mesmo muito difícil. E, portanto, eu acho que também pode ser um instrumento para todas as mães, todos os pais, a poderem perceber que há situações que são normais, há situações aqui, de facto há episódios e há momentos e há relatos muito violentos, mas também há relatos com os quais eu acho que qualquer pai e mãe se identifica, não é? E pensamos assim, quem nunca? Quem Quem nunca? nunca, se calhar, levantou a voz ou pensou, ai meu Deus, estás aqui a tirar-me do sério, não é? Portanto, e eu acho que isso também é importante, humaniza estas pessoas também e dá aqui alguma abrangência para dizer que, sim, eu concordo consigo, eu acho que se houvesse aqui a maior abertura, maior possibilidade destas pessoas poderem perceber que, ok, está tudo bem, não sentes amor pelos teus filhos, mas podes ainda assim cuidar deles e tratar deles bem, eu acho que poderia haver aqui mais finais felizes, por assim dizer. Se bem que também acho que, e algumas destas histórias, algumas destas mães não têm mesmo capacidade nem de cuidar dos filhos, não é? Portanto, Sim. isso é um bocadinho triste de ver. Portanto, há aqui mães que dizem eu nunca gostei de ti e quase que parece que sentem prazer em Sim. dizer que não gostam dos filhos ou em magoar os filhos, não é? Portanto, infelizmente há casos, de facto, em que eu penso que nem essa possibilidade está em cima da mesa, mas esses casos existem e é importante também falar sobre eles, acho eu, não é? Sim, Portanto, sim, 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 há aqui histórias duríssimas de se uhum, ler. Imagino, imagino não, imagino é que serão piores de viver, uhum, mas ao mesmo tempo, se calhar permite que se possa fazer diferente a seguir, não é? Porque se calhar uhum. se calhar não, mas algumas das histórias que aqui se conta, percebe-se que algumas delas alteraram o rumo. Mas antes de lá irmos, porque eu ainda quero falar sobre isso, estamos aqui a Uhum. falar de mãe, mas o amor do pai nunca é questionado, não é, Lucília? Hum. O amor do Não, pai, isso também foi propositado aqui no livro. Eu vou explicar porquê. Porque eu acho, e não querendo nada embarcar na veia feminista ou na veia machista da nossa sociedade, mas eu acho, de facto, que a sociedade aceita melhor um pai não gostar do que uma mãe.
Portanto, eu acho que o conceito que nós temos como sagrado, culturalmente, é o amor de mãe, não é? Portanto, até existe nas tatuagens, não é? Amor de mãe, não sei quando, 1900 e não sei o quê, não é? Portanto, na realidade, acho que há uma pressão, um tónus muito mais forte do lado das mães do que dos pais. E eu, portanto, quis propositadamente só retratar mães. Claro que, obviamente, também não se desculpabilizam os pais, não é? Não é uma questão de dizer, o pai está tudo bem, o pai pode não gostar, mas a mãe tem de gostar, não é? Portanto, isto não é uma coisa de um em detrimento do outro. O que eu quis foi retratar a realidade que eu acho que é menos falada, não é? E que é mais escondida, que é mais camuflada, que as pessoas acham que não existe. E daí Mais eu ter geradora optado. de culpa. Exatamente, exatamente, mais geradora de culpa mesmo. E por isso eu optei por retratar só as mães, o que não quer dizer, obviamente, portanto, há aqui estas pessoas acabam por falar também dos pais, não é? Portanto, obviamente, porque eles falam do percurso deles e portanto, falam da família, não é? Portanto, do núcleo familiar. Mas eu quis muito centrar a experiência e o percurso da pessoa em relação à sua mãe e não em relação ao seu pai, foi propositado. O que eu achei muito interessante é que em muitas das histórias as personagens referem-se ao papel do pai, do pai carinhoso, o pai que Uhum, era divertido, as saudades que tiveram do pai quando ele morreu e ficaram só com as mães, portanto há ao mesmo tempo aqui uma desconstrução do que é o tradicional, que é uma uhum. mãe mais distante ou mais fria, que normalmente é o papel tradicional do pai, não é? Nós Do vemos pai. estes do pai e depois um pai com afetos que protegia os filhos de Uhum, alguma forma ou que lhes criava momentos hum, de memória, memórias felizes. Isto foi uma coisa que me saltou numa outra história, perceber que ali o pai não é? Há uma uhum. desconstrução do que é É, tradicional e uhum, achei importante, não sei se toda a gente leu isso, mas achei muito bonito ver isto. uhum. Eu acho que o que acabou por acontecer aqui em algumas histórias foi que justamente o pai acabou por ser aquilo, ou acabou por dar aquilo que a mãe não soube dar, não é? E portanto acabou por ter uma importância muito grande na vida destas pessoas, porque colmatou um bocadinho essa falta de amor, não é? Em alguns casos, o pai foi muito importante para se calhar haver algum, sei lá, haver alguma sanidade, para haver algum equilíbrio, para haver alguma estabilidade desta criança, deste adolescente, não é? Destas pessoas, porque se não tivesse existido essa figura, se calhar seria ainda mais difícil, não é? Portanto, Sim. seria ainda mais complicado elas poderem, sei lá, poderem continuar a viver e a fazer as suas vidas A e a construírem crescer. uma vida, não é? E a construírem uma vida a Exatamente, seguir enquanto adultos. exatamente. Para além do pai, existem também outras figuras, como a ama, uma professora. Nas suas conversas com estas pessoas que entrevistou, percebeu que essas figuras foram importantes. Eu lembro-me que de uma das Uhum, histórias há uma ama que vem de fora, não é? Que vem do exatamente. estrangeiro ter com esta mulher e vem visitá-la, que elas se abraçam e Uhum. essa descrição está mesmo muito bonita. Até que ponto é que estas pessoas também, temos a figura do pai, mas depois estas pessoas que não são família, foram importantes justamente para essa sobrevivência Uhum. sã destas, Destas pessoas, não destas é? pessoas. Uhum. Estas figuras, eu diria que estas figuras foram fundamentais. Portanto, há aqui uma série de histórias em que essas figuras, se não existissem, eu penso que estas histórias teriam um desfecho. Não sei, estou a especular, mas presumo que seria muito mau. Por exemplo, tem essa história desta ama. A ama dela acabou por ser a figura que ela identifica materna, não é? Portanto, para ela, aquela ama foi a mãe dela, era a pessoa que cuidava dela. E isso foi uma coisa que depois eu neste livro, portanto, tive uma abordagem muito jornalística, não é? Portanto, eu contei as histórias, mas depois fiz aqui uma pequena introdução em que falei com alguns especialistas, portanto, sobre o tema, e vim depois a perceber que estas figuras de referência
acabaram por ser as pessoas com as quais estas crianças, estes adultos, já são todos adultos com os quais falei, criaram uma vinculação. Portanto, aquela vinculação que não se estabeleceu com a mãe, estabeleceu-se com estas pessoas. E daí ter sido tão importante, estas pessoas terem sido tão importantes na vida delas, porque à falta de o que é importante, portanto foi uma coisa que depois também percebi, é nós termos estas figuras de referência. Pode até nem ser a mãe, não é? Pode não ser o pai, mas se houver uma destas figuras, não é? À semelhança, por exemplo, de uma criança quando vai para uma instituição e depois é adotada, não é? Portanto, as pessoas que a adotam, ou as pessoas que cuidam dela na instituição, se calhar são as figuras de referência para ela. Se essas pessoas forem figuras com as quais ela cria uma vinculação, então tudo bem, não é preciso haver necessariamente a figura da mãe ou a figura do pai, não é? É preciso haver uma figura, uma pessoa com os quais elas criem essa vinculação, não é? Sim, Em que haja esse laço que se estabelece, não é? sim, E sim. daí elas terem sido tão importantes para estas pessoas, não é? Sim, nós não crescemos sem esses vínculos. Aliás, nós Uhum. precisamos desses vínculos para nos sentirmos seguros, não é? E podermos continuar. E é verdade que se em casa não conseguimos ter, se em casa com o pai e com a mãe esse vínculo não acontece, hum, é determinante que possa acontecer, por exemplo, na escola com os professores. Isto Uhum. leva-me até a outro tema, que não tem diretamente a ver com isto, com este livro, mas tem a ver com a questão da vinculação, que é quando as escolas se afastam, quando se diz, a escola é para ensinar e a casa é para educar. Nós Uhum. somos uma sociedade, não é? Vivemos, e se percebermos que em casa, por vezes, não existem afetos, o professor, não que seja para dar afeto, mas atenção Uhum. e saber quem é aquele miúdo que ali está e olhar para ele e entender quais são as dificuldades, não com o objetivo de ser amigo, mas vínculo seguro. Exatamente. Quantos professores salvaram crianças, não é, que não tinham estes afetos e que depois puderam, numa fase adulta, criar relações de afetos com os seus próprios filhos, porque isso que conta de a mãe não soube amar porque a avó também não é? Uhum. Há um desligar de afetos, não se viveu com afetos e portanto se eu não vivi com afetos, se Não calhar sei dá-los, não não é? sei dá-los, não é? Não tenho à vontade com aquilo que eu sinto, não Uhum. é? Eu posso amar uma pessoa, mas não sentir à vontade para manifestar, porque eu não aprendi a manifestar. Então sinto-me desadequada e quando na nossa vida nos aparecem algumas pessoas, seja professor, seja ama, seja. E vão aparecendo ao longo da vida, não é? Não se mantêm sempre podem não se manter sempre as mesmas. Uhum. Isso pode ser completamente. Pode salvar uma pessoa. Daí que Exatamente. eu gosto muito de ver esta sobretudo os professores, eu já dei aulas a crianças que tinham saído do circuito escolar e depois voltaram, crianças jovens, e depois voltavam para completar na altura o nono ano, portanto já foi há muito tempo, porque agora a escolaridade obrigatória é o 12º já há bastante tempo, mas na altura era o nono ano, e estes miúdos, muitos deles via-se que necessitavam muito de criarem vínculo Uhum. para depois poderem estar mais sossegados nas aulas, inclusivamente, e nós professores podemos ser uma boa influência para eles porque não tinham esse tipo de influência em casa. Uhum. Lucília, deixa-me colocar aqui mais duas questões, Uhum. que é o que é que, agora com dois filhos e à Sim. distância, o que marcou mais no processo de escrever este livro? Ahm, Bem, portanto, eu quando recolhi estas histórias ainda só tinha a minha filha, portanto eu tenho um casal, e posso dizer que não foi fácil escrevê-las, não é? Portanto, isto é um exercício de algum, porque justamente porque estas histórias têm muita força, são um bocadinho violentas, têm alguma violência e quando digo violência nem é muita violência física, não tem violência psicológica, não é emocional, não é? Portanto, e de facto não foi fácil recolhê-las nem escrevê-las.
mas eu penso que aqui o que me marcou e o que me marca nestes temas é que, e por isso é que eu gosto tanto de tratá-los, é porque estes temas, além de nos desafiarem, são um exercício de humildade muito grande, não é? Portanto, ou seja, dão-nos aqui a ideia de que as coisas não são pretas nem brancas, não é? Portanto, que há aqui uma série de nuances na vida e que nós temos de ser um bocadinho mais tolerantes todos, não é? Portanto, eu penso que estes temas me dão prazer de abordar e de escrever e de recolher, porque, de certa forma, e parece um bocadinho clichê, mas é verdade, torna-me uma pessoa melhor, torna-me uma pessoa mais tolerante, uma pessoa com uns horizontes mais alargados, mais atenta a outras realidades que existem, que não são a minha, mas que existem na sociedade, e eu acho que isso é de uma riqueza enorme. E além disso, uma coisa que me marcou muito na escrita deste livro foi a generosidade que estas pessoas tiveram comigo, porque eu percebi, pelas entrevistas que fiz, que isto é uma mágoa enorme na vida delas, não é? E é uma mágoa que elas ainda carregam hoje, adultos com filhos já, não é? Portanto, pessoas criadas, já com famílias elas próprias, e continuam a ter esta mágoa, não é? Da mãe que não gostou delas como elas esperavam como elas queriam que gostasse. Portanto, isso foi de uma generosidade destas pessoas que me comoveu muito. Eu penso que isso foi também um dos aspectos que mais me marcou na, na realização deste livro portanto, para as quais, portanto, estas pessoas, eu nem todas, portanto, há aqui sempre uma relação que se estabelece de alguma forma, não é? Obviamente, porque eu não conhecia estas pessoas, salvo dois dos casos, e também não fiquei, obviamente, amiga delas, mas isso ainda acentua mais a generosidade destas pessoas, não é? Portanto, partilhar com um desconhecido aquela que é a maior mágoa da minha vida, eu não sei se seria capaz, por exemplo, não é? Portanto, isso foi muito bonito para mim e foi muito comovente. Há uma das histórias que existe essa mulher que vive com a mãe, porque a mãe ficou doente e ela vive com a mãe e trata da mãe e cuida da mãe, e a mãe tem alguns caprichos, não é? E eu, quando li a história, fiquei a pensar numa coisa em que eu acredito mesmo muito, que é, independentemente da idade que nós possamos ter, nós nascemos todos com um chip para amarmos os nossos pais, não é? Independentemente da forma como vamos ser tratados. E apesar de toda a história que ela teve com aquela mãe, quis que a mãe viesse viver para a casa dela para continuar a E tratar cuidar, e cuidar exatamente. dela e cuidar dela. E realmente isto é de uma generosidade e de um amor, porque ela não recebeu esse amor, não é? Ela considera que não recebeu esse amor. E nós mesmo adultos, ela já com filhos grandes que já tinham saído de casa e tudo mais, continua a amar a mãe e continua à procura de ser amada. E enquanto isso não existir, enquanto estes adultos que foram crianças na altura não se sentirem amados, vão continuar sempre com essa mágoa que ou a trabalham, não é? E a deixam ficar num sítio e ela viu ali, ok, esta é a minha história e eu vou precisar de lidar com isso. Ou então vamos estar constantemente à procura dessa eterna validação. É. Quando li esta história, disse, caramba, todos nós nascemos com este chip. É verdade. E ele Mas nunca por se acaso, desliga. é verdade, mas por acaso, esse é um aspecto muito curioso. Há aí duas coisas que eu gostava de comentar daquilo que me está a dizer, que essa questão de que estas pessoas ainda, mesmo adultos e já com famílias, procuram a validação das mães, ou seja, procuram que ainda assim o amor das suas mães, não é? E que as mães gostem delas e cuidar delas, não é? É engraçado como algumas destas pessoas não aceitam ainda, não é? Portanto, que não houve esse amor e não houve porque não existia mesmo, não é? Portanto, há pessoas, e isso foi uma das coisas que me chocou um bocadinho em alguns dos casos que eu entrevistei, que foi, eu não conseguia
e foi difícil para mim porque a pessoa dizia-me, eu não percebo como é que ela não gosta de mim, eu não percebo como é que ela não quer saber da minha vida. Portanto, como é que esta pessoa que já é adulta, tem a vida criada e mesmo assim ainda procura o porquê, ainda não percebe, não consegue aceitar, não é? Isso foi uma coisa muito dura que mexeu muito comigo. A outra coisa é que nenhuma destas pessoas, elas estão todas anónimas, portanto são 7 mulheres e um homem, eu tenho aqui também um retrato de um homem. Nenhuma destas pessoas quis dar a identidade porque nenhuma quis, de certa forma, ferir a susceptibilidade das mães, não é? Da sua mãe, não é? Ou seja, eles têm percepção de que de que as suas mães não tiveram intenção, não é? Ou, em alguns casos, se calhar tiveram, mas eles aceitam como se não tivessem tido intenção, não é? E nenhum deles quis magoar a mãe, dando a identificação, não é? Portanto, há aqui esse aspecto que é muito comovente, ou seja, apesar de tudo o que me aconteceu, eu não quero de forma alguma estar a magoá-la, estar a fazer com que ela se sinta exposta, e isso também é uma coisa que é muito interessante, não é? Como é que estas pessoas que têm tanta mágoa disto, não é? Depois querem proteger aquela figura, não é? Querem proteger a sua mãe, porque mãe é mãe, era isso que a Magda dizia, não é? Portanto, no fundo, nós voltamos sempre, temos mesmo esse chip, não é? Aquela mãe até pode não ter cuidado de mim, mas é a minha mãe, não é? Sim, sim. Nas crianças que são institucionalizadas, quando se pergunta qual foi o pior momento de terem ficado na instituição, elas dizem onde foram super bem tratadas e foram retiradas dos pais por serem vítimas de ou negligência ou violência doméstica. Quando voltam, quando se pergunta qual foi a parte pior do processo, eles dizem sempre quando me tiraram. Quando me tiraram. Isto são relatos de pessoas com quem eu trabalho, nomeadamente que estão ligadas à CPCJ, e que dizem, a maior parte dos miúdos diz isto, eles são bem tratados aqui, cuidados e há atenção, nós com muitos até ficam aqui há alguns anos, e o momento mais difícil é quando eles são retirados, e quando atingem a maioridade, alguns, ou o limite, e voltam para os pais, vão sempre com uma grande expectativa, mas uma grande felicidade de irem à procura dessa ligação e dessa vinculação. Portanto, são coisas que de facto podem ficar gravadas, e que têm um potencial transformador se a pessoa tiver esse mindset, ou pessoas que a ajudem a ter esse mindset. E isto leva-me à última questão, Lucília, que é, quando escreveu este livro, no processo de escrita, o que é que mais queria transmitir às pessoas que o lessem? Eu acho que eu não queria nada que isto fosse uma coisa estanca, ou seja, que fossem histórias que são lidas por outras pessoas com as mesmas histórias e ok, está bem, existem mais pessoas assim, mas e daí, não é? O que é que isso me pode trazer? Eu queria que se percebesse através destas histórias que é possível fazer diferente e eu acho, portanto, passando aqui a minha opinião, que isso de facto transparece nas histórias, de que estas pessoas, portanto estas 7 mulheres e este homem, portanto todos eles são, à exceção de uma, pais já, não é? Portanto têm filhos e todos eles fizeram diferente com os filhos deles, não é? Portanto, e isso eu penso que é uma mensagem de esperança, ou seja, também é verdade que estas pessoas, portanto 5 destas pessoas, 5 das 8 fizeram, portanto, terapia, portanto procuraram ajuda e era isso que eu queria passar, ou seja, queria passar de que é possível quebrar o padrão, ou seja, é possível fazer diferente do que fizeram connosco, eu posso ser uma boa mãe ou um bom pai, mesmo não tendo tido esse amor, não é, da parte dos meus pais e da minha mãe, portanto, por um lado isso, é possível quebrar o padrão e por outro, há pessoas que nos podem ajudar nesse caminho, não é? Portanto, as tais figuras de referência, não é? Eu posso não ter uma mãe que goste de mim da maneira como eu queria, mas tenho outras figuras que vão colmatando de certa forma essa questão
E, por último, portanto, a questão dos padrões, a questão das figuras de referência, e por último, portanto, há de facto formas de o fazer, de ultrapassar este legado, seja através de apoio profissional, seja através de verbalizar, falar com pessoas sobre o que nos aconteceu, porque eu acho que isso é muito importante, esta partilha, de certa forma, eu penso que também foi de alguma forma libertadora para estas pessoas, não é? Poder falar sobre isto abertamente também, e isso é o que se faz também na terapia, obviamente, eu não sou nenhuma terapeuta, mas eu acho que também as alivia de alguma forma, não é? Poder falar sobre isto, poder expressar. Portanto, eu queria que fosse uma mensagem de esperança, queria que estas histórias tivessem de facto essa mensagem de isto aconteceu comigo, mas eu sou já diferente, não é? Porque eu já tenho filhos e consegui fazer diferente, consegui quebrar o padrão. Eu acho que isso é muito bom, isso é mesmo uma mensagem de esperança para pessoas que se calhar tenham uma história e tenham esta mágoa também, não é? Nas suas vidas. Sim, embora eu possa não ter recebido afeto, eu posso criar com os meus filhos uma história diferente, não é? Exatamente. Sim, de facto é o Exatamente. que se sente no livro. As Que bom. histórias são duras, são cruas, algumas são muito generosas quando se vê as filhas pegarem nas mães e tratarem delas ou saberem contextualizar a incapacidade que houve, não é? Portanto, encontrarem ali um lugar que permite viver em paz, porque certamente isso é o mais importante, não é? Ok, eu tive uma história que não queria ter tido e eu não me senti amada. Este ponto desta subjetividade para mim é mesmo muito importante, que eu não me senti amada, mas eu consigo ou eu prefiro fazer a paz com essa história para que eu possa viver em Exatamente. paz, não é? Exatamente. E portanto, não me manter naquela eu não consigo fazer isto porque tive esta história, se eu conseguir Uhum. fazer pazes com o meu passado e com as pessoas desse passado, Consigo acredito, seguir em frente, não é? Consigo fazer o meu sim, sim, caminho sim, independente disso, não é? O sim, que não quer dizer que não guardem na mesma mágoa, não é? Mas é claro, não, diferente com porque certeza, depois conseguem pelo menos fazer uma vida funcional, ter filhos, ter famílias, não é? Portanto, sim, apesar de poderem ter consequências, obviamente, deste não amor que sentiram, não é? Sei lá, serem pessoas mais inseguras, porque são, terem menos autoestima, porque têm, mas conseguem, apesar de tudo, dar a volta por cima, não é? sim. Portanto, E esse fazer. olhar, sim, esse olhar que muitas delas têm em relação aos pais de conseguirem ter mesmo viver em paz e conseguirem, não sei se todas conseguiram isso, mas em algumas parece haver isso, ou pelo menos esse início de caminho de um perdão, de Uhum, tu não conseguiste fazer melhor e está uhum. tudo bem, eu sigo a partir daqui, eu vou fazer a minha vida e pronto, e tu ficas na tua vida e continuamos a ser família, mas eu vou construir uma coisa um bocadinho diferente. Uhum. Um, e de facto é um livro, como eu estava a dizer, é duro, é cru, mas é um livro de esperança. É o que eu sinto no Que final. bom. É um livro que tem muita esperança e não posso deixar de dizer que quando recebi novamente, disse caramba, finalmente alguém que fala sobre isto, porque é tão importante desconstruir esta ideia porque é libertador, é Uhum. profundamente libertador ler ler isto. Eu que trabalho com famílias e sinto muito a culpa das mães que Uhum. não mesmo aquelas mães que gostam, mas que às vezes estão saturadas, que Sim, não dá e estão sim. naquela fase e sentem-se muito culpadas por não estarem a ter prazer na relação com os filhos ou por estarem Uhum. cansadas e quererem e deixam-nos ficar um bocadinho até mais tarde na escola. E é preciso tirar esta culpa destas mães, É. porque nós colocamos muita pressão sobre esta idealização do amor, não é romântico, mas deste amor, não é, materno, que tem que amar, que é o amor de mãe, o tatuado, e como não ama. Sim, há momentos em Tem que de a gente ser a não toda a ama. hora, não é? E que tem de ser a toda a hora e que temos de estar sempre e brincar sempre, não é? Mas porquê, não é? Nós não nos anulamos como pessoas ao sermos mães, Não. não é? O Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo israelita que teve uma das cadeiras mais populares em Harvard de psicologia positiva. Eu entrevistei há uns anos e ele dizia que falava sobre a experiência dele
dos primeiros dias enquanto pai do primeiro filho. E então ele dizia que os primeiros dias foram absolutamente encantadores, geniais. Os primeiros dias, estamos a falar dos 5 primeiros dias. Sim. E que depois a criança começou a gritar e a chorar. E ele dizia para ele próprio, e depois ele verbaliza isto na entrevista e já escreveu sobre o assunto. Ele dizia: Meu Deus, o que é que eu fiz à minha vida? Eu quero recuar 5 dias, eu quero recuar 5 dias. Ah, e quando a criança parava de chorar e ele o colocava na alcofa, ele chamava a mulher dele, a Hannah, e dizia: Hannah, anda ver o teu filho, parece um anjinho. E dizia para com ele: Mas eu não estou bem, eu estou a ter sentimentos muito horríveis em relação a isto que está a acontecer, de repente estou a amar o meu filho, mas o que é que se passa? E então ele dizia que o que o salvou foi a contextualização que o pediatra dele fez. Uhum. Foi mesmo muito importante, que era possível eles terem momentos em que iam sentir tudo menos amor, Claro. porque ia ser muito difícil. E que normalmente isso acontecia por volta do quinto dia, quinto, sétimo dia, que é quando começam as cólicas do recém-nascido. Exato. E eu amei aquela história, porque nós Giro. podemos sentir tanta coisa. É verdade. E o tal dizia então: as emoções são amorais, não há moralidade nelas. O que é Exatamente. moral é o comportamento. E é Uhum. isso, e nós aí podemos escolher o comportamento. Por isso, nós precisamos conversar muito mais sobre isso. Eu espero que Sim. eu vou deixar o link do livro para quem quiser lê-lo ir à procura. E Lucila, só posso agradecer a sua disponibilidade. Já há Não, muito, eu que muito tempo agradeço. que eu queria falar consigo e finalmente peguei e contactei. E disse: bom, vai ser agora. Por isso, obrigada pela sua generosidade em partilhar também aqui a sua experiência e o tempo que esteve aqui comigo para podermos levar isto a mais pessoas. Eh, Obrigada eu é que agradeço. Eu também gosto muito de falar sobre este tema e acho que é muito importante falarmos sobre ele. E acho também que os profissionais, como a Magda, também têm de facto esse papel que é de dizerem aos pais que ok, está tudo bem, não é? Que isso é normal, como é nessa história que me estava a dizer, não é? Portanto, ele teve um pediatra que lhe normalizou essa situação, não é? E isso é tão importante para nós às vezes também, ter alguém que nos diga, ok, isso que tu estás a sentir é normal, não entres em pânico, não é? Portanto, nesse aspecto mais abrangente, eu acho que também é muito importante falarmos deste tema, portanto agradeço bastante o convite. Muito obrigada, Magda. Obrigada, eu. Aqui fica o convite para nós podermos refletir sobre estes assuntos. E já sabes, gente boa, se gostaste deste podcast, partilha, deixa os teus comentários e nós vemos-nos na próxima semana.